E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Mais uma aula EAD, à distância. Tô com saudade de vocês, espero que logo a gente esteja na sala de aula. Mas antes vamos para aquele ritual que a gente sempre fala. Já lavou o rosto? Já tomou café da manhã? Já escovou os dentes? Já pegou sua aguinha, seu material? Não? Então dá um pause aí no vídeo, faz tudo isso rapidinho e logo a gente tá junto. Vamos lá, acelera. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre o mundo urbano. Quer dizer, vamos continuar falando sobre o mundo urbano, né? Só que dessa vez a gente vai falar sobre os problemas sociais presentes dentro do mundo urbano. Não só nas grandes cidades, né, nas metrópoles, nas megacidades, mas é um problema também que a gente vê cada vez mais comum dentro das cidades médias e até mesmo dentro das cidades pequenas, tá? Os problemas enfrentados são vários e eles são causados principalmente por conta da urbanização acelerada, tá? A urbanização acelerada, a gente já viu, ela acontece quando o ambiente urbano ele cresce populacionalmente muito mais rápido do que o ambiente rural, e isso faz com que ele precise de mais construções, de mais ruas, mais casas, mais hospitais, escolas, enfim. E isso, num país subdesenvolvido principalmente, vai ser complicado, porque vai faltar grana. Né? A urbanização acelerada, a gente já viu, ela é causada pelo êxodo rural e pela industrialização. Tudo isso leva mais gente para as cidades. Ok? Falando em problemas, a gente pode falar principalmente da desigualdade social. Né? A desigualdade social é o grande problema que a gente vê nas cidades dos países subdesenvolvidos, dos países emergentes, enfim, em qualquer lugar, em qualquer grande cidade a gente enxerga a desigualdade social. E a desigualdade social, ela vai trazer outros problemas para a gente, né? Que são a questão das oportunidades no setor de trabalho, na questão das moradias, do saneamento, da educação, enfim, alguns dos problemas, né, algumas das situações de exclusão social que a gente vê, né, da pessoa estar excluída da sociedade, da pessoa não viver a plenitude que a cidade pode levar para ela, a gente enxerga a tal da exclusão social. A imagem aqui mostra um senhor que vive debaixo da ponte, debaixo do viaduto. A falta de moradia leva à exclusão social. A falta de trabalho, a falta de emprego leva à exclusão social. A falta de saneamento básico, né, o simples esgoto e água tratada fazem a pessoa se sentir excluída ou não, quando ela não tem acesso a isso. E quando a gente fala de exclusão social, a gente está falando também, né, que é a mesma coisa, mas com nomes diferentes, é a marginalização social. O nome já diz, né, marginalização, quer dizer que algo está à margem, algo está de lado. Ela não vive a cidade como deveria, porque ela não tem emprego, porque ela não tem uma casa decente, ela mora em favelas, nas ruas, nos cortiços, enfim. E a falta do saneamento também, porque isso tem relação com a condição da saúde que essa pessoa vive, certo? E quando a gente fala das desigualdades sociais, se você não fica chocado com essa imagem, eu lamento, sua alma tem que estar encomendada já, tá? Porque a gente vê de um lado, né, um prédio de altíssimo padrão, percebam os tamanhos das sacadas, com piscinas, com jardins. É um prédio, é um apartamento que tem jardim embutido, coisa de mega multimilionário. Enquanto que do outro lado a gente vê aglomerações muito simples, né, muitas vezes sem o tratamento de água, de esgoto, sem rua, sem energia elétrica, que são as favelas. Certo? Então essa imagem ela mostra essa questão da marginalização, da exclusão, ok? E deixando bem claro, isso daí só mostra as grandes desigualdades que a gente tem no Brasil. E falando sobre favelização, é o que a gente vai falar agora, né? A falta de planejamento urbano, cidades espontâneas, vão fazer com que os problemas sejam ainda mais intensos. Certo? Os moradores das cidades vão enfrentar cada vez mais problemas. E um desses está relacionado à condição de moradia. No Brasil, em 2015, cerca de 12 milhões de pessoas viviam em favelas. 12 milhões de pessoas é equivalente mais ou menos a 6% da população brasileira. É um número bastante alto.
Isso é em favelas, tá? Aí a gente já entra naquela questão da exclusão social, da marginalização, e a gente já vê as diferenças étnicas dentro do Brasil também. Desses 12 milhões de habitantes, 67% são negros, são pretos ou pardos, tá? 52% desses caras, cerca de 6 milhões de pessoas, já passaram fome, 42% dos lares das favelas são chefiados por mulheres e 60% da população que vive em favela já sofreu preconceito. Isso só mostra essa questão da exclusão social. E repito, é algo muito comum dentro do ambiente urbano. Eu vou fazer uma outra pergunta para a gente se questionar. Quando você passa por um bairro muito pobre de próxima à favela, qual é a sua reação? Não precisa responder, só pensa. Além dessa carência de infraestrutura de moradia, a gente tem que falar também da questão do saneamento básico, tá? O saneamento básico no Brasil, por mais que ele, seja considerado eficiente, cerca de 17,5% da população brasileira não tem acesso à água tratada. Isso são mais ou menos 35 milhões de pessoas. 50% da população brasileira, metade da população brasileira não tem acesso à coleta de esgoto. O esgoto é jogado no rio, a céu aberto, né? Então a gente percebe que esse tipo de situação no Brasil, a falta de infraestrutura nas áreas urbanas é algo bastante grave. Olha que absurdo, 37% da nossa água coletada e tratada é perdida no encanamento, porque é precário, certo? Ele é perdido no sistema de distribuição, vaza, porque os canos são muito velhos. Então, falta de manutenção, a falta de infraestrutura, porque, repito, metade da população brasileira não tem esgoto tratado, certo? São mais de 100 milhões de pessoas que não têm esgoto tratado. Então, isso daí é um problema de saúde, porque a gente vai consumir uma água contaminada. Agora, imagina, se nós que moramos em ambientes, que têm acesso a tudo isso, já temos problemas. Imagina quem mora numa situação de precariedade de serviços numa favela ou num cortiço. Aliás, para a gente finalizar, hoje a gente vai falar a diferença entre favela e cortiço. A favela, definida pelo IBGE como um conjunto de 50 ou mais unidades habitacionais que a pessoa não tem o título, a pessoa não é dona do terreno, certo? Esse terreno é público, pertence ao governo, ou particular, pertence a outra pessoa, e é ocupado de modo irregular. Tá? Essas construções elas são muito precárias, muitas vezes não tem porta, não tem janela, e elas são carentes de serviços essenciais, como energia elétrica, saneamento básico, iluminação de rua, segurança, saúde, escola, etc, etc. Então a favela é uma situação muito precária, tá? E principalmente a favela ela é um ambiente normalmente que é feito em áreas de risco, morros, margens de rios, margens de rodovias, enfim, são ambientes que não têm um tamanho do lote padronizado, não tem acesso à rua muitas vezes, né? Então serviços de transporte não chegam nessas áreas, tá? Já os cortiços, eles estão dentro de ambientes urbanos. No cortiço eu tenho água, eu tenho energia, eu posso ter tudo bonitinho. Só que a grande questão é que a habitação chamada cortiço, ela é caracterizada por ser uma moradia que várias famílias dividem. Então vamos pegar, por exemplo, a sua casa. A sua casa tem ali a sala, a cozinha, 3 quartos e 2 banheiros, certo? Agora imagina que em cada quarto morasse uma família diferente, com 3, 4, 5, 6, 7 pessoas, certo? E vocês iam dividir o banheiro, iam dividir a sala, iam dividir a cozinha, iam dividir o quintal, a garagem, enfim. Então percebam que a situação no cortiço é relativamente melhor, do que a favela, porque você tem toda a infraestrutura, você tem água, você tem energia, tá? E no cortiço, para você viver lá, você vai pagar o aluguel para alguma pessoa, certo? Só que esse aluguel, ele pode ser com um contratinho ou aquele aluguel de boca, tá? Porque muitas vezes é uma construção que ela existe e que ela está irregular também, mas ela está lá na cidade. Então a gente tem duas imagens. A da esquerda aqui mostra um prédio, não sei se vocês enxergam aqui, deixa eu pegar a caneta laser. Então aqui a gente vê um prédio, certo?
várias janelas. Muito provavelmente aqui, cada janela é uma família que tem acesso. Então a gente tem um quartozinho pequeno aqui, onde vivem muitas pessoas, 3, 4, 5 pessoas, tá? Já aqui do lado a gente vê uma favela. Isso daqui é uma rua que começa larga e ela é estreita e não passa carro, não passa ônibus. Percebam os tipos de construções totalmente precárias, certo? As bicicletas largadas aqui porque é dificuldade de acesso, pelo visto é um morro, tá? E eu vou deixar para vocês aqui um vídeo de uma matéria que foi publicada no YouTube por uma estudante de jornalismo, tá? Na cidade de Santos, mostrando como que é um cortiço. Aqui é um prédio, aqui embaixo é uma garagem, tá? E aqui a gente tem uma entrada. Essa entrada é a entrada do cortiço. De novo, cada janelinha é um quarto de um hotel, como se fosse um quarto de um hotel, mas dentro vive famílias, tá? Então, vamos passar o vídeo. Não sei se vocês vão ter acesso ao som, mas eu vou colocar o link para vocês do vídeo ali. Meu nome é Luana Cristina Souza de Andrade, tenho 32 anos, moro aqui em Santos, mas sou nascida em São Paulo. Vim de lá para cá tentar a sorte aqui e acabei caindo numa reciclagem, trabalhando na reciclagem, sou recicladora hoje. Tá? Aqui eu pago 600. Aí a escada, R$600 eu, na realidade, eu moro no cômodo só como minha casa, como se diz, né? Esse cortiço aqui tá com as paredes todas minando. O tamanho, tá? É uma decadência. Não vale nem a pena o que a gente ganha a pagar lá. E eu pintei, mas é a mesma coisa de você olhar assim, você fala que não pintou. Tudo embolorado. As paredes tá tudo úmida, a casa já é fria, gelada. Tem um banheirinho à parte, onde ela seca as roupas. Na causa. Eu não saio daqui porque eu não tenho condições de pagar um lugar melhor, né? Porque aqui pra mim, da minha perto, eu pago 2 vezes. Olha a janela, a situação, tá? 7 famílias, né? Assim. Cada casa tem mais de 5 cabeças dentro. Só na minha tem só eu. Roupa, cozinha, tudo porque o resto tem mais de 5 do barraco. Ela fala que ela paga tem um bocado de quadro, fora os outros que estão desativados, que se você olhar lá em cima, você vai falar que é um cortiço mesmo. Eu acho que a prefeitura deveria dar mais atenção a isso, entendeu? Pra gente. Porque ali tem muita criança ali dentro pra estar morando numa casa daquele jeito. Num prédio daquele jeito, que você tirar foto pro lado de fora, é uma decadência, entendeu? O prédio está todo trincado, em tempo de cair. Esse prédio já deveria estar fechado, entendeu? Mas tem pessoas que moram ali porque não tem condições de pagar um lugar bom, entendeu? Então aí tem que ficar num lugar desse. Melhor do que estar morando na rua, né? Aqui o ruim é só a humildade mesmo do prédio que faz mal a gente mais. E a gente que tem época que a gente nem dorme. Vocês conseguem fazer e eu mesmo tem época que eu não consigo dormir dentro do barraco onde é que eu moro. Então, o frio você dorme com os 3, 4 cobertas. E olha lá. Muito obrigado, pessoal. Tchau.